Eu vou começar da letra C, tá? Porque eu acho que o nível de dificuldade aqui ele vai da C para A. Então, comecemos da letra C. Eu quero encontrar o gráfico de 1 mais seno de x. O gráfico de seno de x é um gráfico que não é difícil de ser levantado, né? Você precisa lembrar-se de algo que você nunca mais na vida pode se esquecer. É desse círculo trigonométrico. E aqui você mede os cossenos no eixo x e no eixo y os senos. De forma que, se você tem um ângulo aqui, por exemplo, 30 graus, eu vou chamar de um ângulo x, né? Esse aqui é um ângulo x. Esse comprimento aqui, ó, até aqui, não até aqui, né? Até aqui na beirinha é 1, porque esse círculo tem raio 1. Esse comprimento é o cosseno de x. Percebam que o cosseno de x, ele vai entre 1 e menos 1. Se você tivesse um outro ângulo, por exemplo, esse ângulo... Vamos pegar esse ângulo aqui, x mais 180, né? Esse ângulo aqui, ó. X mais 180, né? Claro que x está aqui, né? X mais 180... Se esse aqui fosse 30 graus, por exemplo, esse aqui era 210, o módulo do cosseno é o mesmo, né? Ele é quase menos 1, mas não é menos 1. E aí você vai me pedir, e o seno de x vale quanto? Agora voltamos para o marronzinho. O seno de x. O seno de x é esse comprimento aqui, ó. O seno de x também é um número que não passa de 1 e nem de menos 1. Então, este comprimento aqui é o seno de x. Poderia colocar aqui também o seno de x, eu viro um triângulo retângulo, né? Por isso que tem, né? Se esse comprimento é 1, desse raio do círculo, né? Esse é o x, né? Esse é o cosseno de x, e esse é o seno de x. Então, o cosseno, né? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o seno, o cateto separado, né? Oposto sobre a hipotenusa. Eu gosto de falar que seno é o cateto separado e cosseno é o cateto colado no ângulo, né? Parece que fica mais legal, seno separado, cosseno colado. Agora, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1. Então, o gráfico só do seno de x, ele é assim. O seno de 0 é 0. Aqui eu tenho o seno de 90, e eu sou obrigado a me lembrar que 90 é π sobre 2, pelo amor de Deus, né? Bom, aqui é 2π sobre 2, que é π. Então, 1π sobre 2, 2π sobre 2, aqui só pode ser 3π sobre 2. 3π sobre 2, né? Então, 1, 2, 3, 4π sobre 2, que é 2π. Então, eu fiz o gráfico do seno. Só que eu não tenho y igual a seno de x, né? Eu não quero esse gráfico, eu quero 1 mais seno de x. Eu vou escrever assim, ó. Y menos 1 igual a seno de x menos 0. Y menos o que ele é deslocado para cima. Então, eu vou dar uma deslocadinha nele para cima de 1. Bom, o seno vai até 1, então ele vem até aqui em cima, ó. Até aqui. Aqui no π sobre 2 ele vai atingir o máximo, ele vai vir para o 2, né? Aqui no π ele vai passar por aqui de novo. Eu simplesmente vou deslocar todo ele 1 para cima, né? Vou anotar aqui os pontos notáveis. Então, ele vai fazer isso aqui agora. Ele faz isso, isso. Aqui, ó. Esse azulzinho que eu acabei de desenhar é essa função aqui, y igual a 1 mais seno de x. Não é uma função difícil de ser compreendida, né? E, naturalmente, nos próximos slides, né,
quando você for estudar em casa, você vai ver aqui, ó, A, B, C. Está aqui o gráfico, né? Ele começa em 1, ao invés de começar em 0, porque ele foi deslocado para cima. Então, vamos fazer o B e depois o A. E vamos fazer o B. O B, ele é um pouco mais difícil, mas eu vou comparar ele com o cosseno. Então, o cosseno, também vou fazer o gráfico aqui, ele não é nada diferente do seno, né? É só um pouquinho defasado. O cosseno, ele começa em 1, né? Se eu lembrar lá do círculo trigonométrico, de novo, né? O cosseno eu meço no eixo X. Então, se eu tenho aqui o ângulo X, né? O cosseno é esse comprimento aqui. Então, ele começa em 1 com ângulo 0, vai diminuindo, vem até 0 e depois vai para -1. Então, ele tem esse comportamento aqui, ó. Então, aqui é 90 graus, quando ele é 0. E aqui é 180 graus, né? Em 180 graus ele é -1. 180 graus. E aqui é 3π sobre 2, onde ele é 0 de novo. E depois é 2π, onde ele volta a ser 1. 2π. Isso é y igual a cosseno de x. Mas não é isso que nós queremos, né? Nós queremos algo semelhante. Nós queremos y sobre -3 igual a cosseno de x sobre 2. Eu escrevi da mesma forma, só que eu coloquei aqui o alongamento em y. Em y ele vai ser multiplicado por 3. E o alongamento em x, né? Ele vai ser alongado em x. Bom, se ele vai ser alongado, ao invés dele ir de 1 até -1, ele vai ir de 2 até -2. Então, vou colocar aqui, ó, 2, então, em cima, até -2. Mentira, ele vai de 3 até -3. Ele vai de 3 até -3. 2, né, vai ser alongado de 2 em x. Eu vou fazer ele fora de escala, eu deveria ter feito 1, 2, 3, né? Mas como aí vai ficar difícil, até no papel eu permito vocês fazerem isso. O importante é indicar o valor certo. Então, eu vou fazer de 3 até -3. E em x, ele vai ir até 4π. Então, esse ponto que cruza aqui, ele vai cruzar aqui no dobro. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter que levar esse gráfico até 4π. Bom, então, vamos fazer de π sobre 2 em π sobre 2, continuar isso aqui. Então, até o próximo 2π. Se aqui fosse 0, né? Se aqui fosse 0, aqui seria π sobre 2. Eu vou fazer as continhas aqui em cima, né? Não é tão difícil, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 5π sobre 2. 5π sobre 2. 6π sobre 2. Bom, é 3π sobre 2, né? 6π. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6π sobre 2. Isso aí é igual a 3π. Então, eu fiz o seguinte. π, 2π, 3π. Faz sentido. 6π sobre 2, 7π sobre 2. E 8π sobre 2, que é 4π. Demos 2 voltas. Tá? Se eu considerasse aqui 0, claro que aqui seria π sobre 2 em π sobre 2, mas eu não vou fazer isso, parece que mais atrapalha do que ajuda. Vou pegar uma corzinha um pouco mais clara aqui. Agora eu quero fazer esse gráfico, né, que ele vai ser espichado. Eu ainda não vou fazer de -3, eu vou fazer de 3, né, e de 2.
ele vai começar aqui, ao invés de começar aqui. E ele vai descer, né? Ele vai cruzar por 0 no dobro por conta desse 2. Ele vai atingir o máximo não em π, mas no dobro de π, que é aqui, ó. Só que aqui embaixo, porque ele vem até o 3, né? Então ele vai fazer isso daqui. Pode fazer meio triangular e depois arredonda as pontinhas aqui, né? Ele vai cruzar o 0, não em 3π sobre 2, né? Porque é 1, 2, aqui é 3π sobre 2. E sim em 6π sobre 2. 6π sobre 2 está aqui, ó. Então ele vai cruzar o 0 ali em 6π sobre 2. Né? Cada vez é no dobro. Por conta desse x ali que está alongado. Ele vai atingir o máximo não em 2π, mas em 4π. 4π está aqui, ó. Então ele sai do 3, né? O dobro. O dobro aqui é quando atingiu o máximo em π, aqui atingiu em 2π. Né? O máximo negativo dele passa por 0 no dobro de 3π sobre 2, né? Que é 3π, obviamente. E depois ele atinge o máximo no dobro de 2π, que é 4π. Só que nós temos aqui o menos 3 e não o mais 3. Né? A gente fez o gráfico de y sobre 3 igual a cosseno de x sobre 2. Eu quero fazer o gráfico desse cara com y trocado por menos y, né? Então, eu vou tirar esse menos daqui e colocar aqui. Se eu trocar y por menos y, essa função simplesmente, ela, né? Se era 3, vira menos 3, né? 0 vira menos 0, então não é tão difícil. Né? Você vai fazer algo assim, ó. Vou fazer com essa cor marronzinha. Né? O máximo, ele está aqui, ó. Né? Aqui, ó. Depois passa por 0 de novo. Refletir não é tão difícil, depois que tudo está feitinho, né? E aqui eu tenho o gráfico de y sobre menos 3 igual a cosseno de x sobre 2, né? Que é o mesmo gráfico que y igual a menos 3 cosseno de 0,5x. Ah, mas eu estou desconfiado que isso não está certo. Ótimo. Faz o seguinte, abra o Excel. Né? Todos têm o Excel. Mesmo porque o pacote Office é fornecido pela UDESC. Quero fechar isso aqui. Ó. Fecha. Não, remova, não quero mais. Isso aí. E agora eu vou colocar x aqui. E aqui eu vou colocar y, que é igual a menos 3 vezes o cosseno de 0,5 vezes x. Vou colocar também o cosseno aqui, ó. O cosseno de x. Só para bonito, vamos colocar ele aqui também. Centraliza, principalmente por conta dos números. Né? E ficou bastante... Né? Não aparece tudo, não faz mal. Né? Qualquer coisa, se você é um cara bem... Né? Você pode... diminuir a fonte aí, diminuir tamanho 4, pronto. Agora aparece bem. Vou fazer o gráfico de 0 até 4π aqui também. Então, vou fazer variando de 0,1 em 0,1 até 4π. 4π é mais ou menos 12, tá? Um pouquinho mais do que 12. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, igual ao de cima mais 0,1. Vou fazer até 12,1, 12,2, né? Vamos ver quanto que deu aqui. Vou fazer bastante. Faz até 14, qualquer coisa. 12, 12, 12 aqui, ó. 12,2. Aqui eu vou escrever, vou apagar essa linha, igual a menos 3 vezes o cosseno de 0,5 vezes o x.
ele não me deixa acessar aqui, eu vou acessar o de baixo e vou, com as setas, né, eu jogo para cima. Né? E essa é célula A2 mesmo, tá certo? Fecha. E o bom é que é só dar um clique duplo aqui, ó, ele preenche automático, bem certinho até lá embaixo. O gráfico do cosseno também, igual a cosseno desse cara aqui do lado, né? E clique duplo. Só desses dois. Agora eu seleciono tudo isso aqui e insiro o gráfico que eu quero, tá? Que é o gráfico de dispersão. Vou escolher esse com essas linhas aqui, ó. Coisa mais linda. Apareceram os dois gráficos, né? Eu trouxe até uma legenda, né? Eu sei qual que é o cosseno de x, que é esse daqui, ó. Eu tinha feito lá ele só até aqui, né? O Excel ele fez até o 4π, né? 4π que é mais ou menos esse 12, né? Vou escrever quanto que é 4π aqui. Igual a 4 vezes π. Né? 12,5, né? Eu deveria ter ido um pouquinho mais, né, do que 12,2, mas tá legal. Já foi o suficiente para ver que esse nosso gráfico aqui, ó, eu vou copiar ele, colar lá no PowerPoint, vocês vão ver que é o... Tem que deixar ele aqui. E agora vocês conseguem verificar que esse gráfico azul claro aqui, ó, ele é igual a esse gráfico vermelho que nós fizemos aqui, ó. Exatamente igual. Então, tá legal. Fizemos o gráfico certo. Podemos... Agora eu tenho que apagar isso aqui. Podemos fazer o da letra A, que eu considero o mais difícil deles. Não é para assustar, né? Agora a gente só foi aumentando o nível de dificuldade para conseguir entender bem. Naturalmente, eu vou começar aqui do y igual a seno de x, né? Igual ao da letra C, pelo círculo trigonométrico a gente faz isso. O problema é que ele vai ser bastante espichado. Ele vai ser espichado de mais ou menos 6, né? Na verdade, encolhido de mais ou menos 6, né? Esse aqui foi espichado do dobro, né? E esse aqui vai ser encolhido de 1 sobre 2π, né? Porque eu vou reescrever essa função assim, y sobre 3, em y ela vai ser espichada de 3 vezes. E em x ela vai ser encolhida, né? Porque eu vou ficar aqui com x dividido pelo que ela vai ser espichado. Vai ser espichado de mais ou menos 1/6. Então, ela vai ser encolhida. Sempre lembrando que π é 3,14, arredonda para 3, né? Para fazer as contas mentais, que fica mais fácil. Vamos lá, vamos desenhar aqui um gráfico. Veja que esse aqui, de novo, ele vai ser encolhido. Então, eu vou desenhar primeiro um gráfico espichado para depois poder encolher. Já não vou desenhar um pequenininho para depois não poder encolher nada, né? Isso também não seria uma boa estratégia. Eu vou desenhar o gráfico de y igual a seno de x primeiro. Vou pegar outra cor aqui. Seno de x, a gente já sabe que é algo assim, ó. Eu falei que ia desenhar ele bem espichado, né? Essa última parte aqui me parece que eu deveria ter espichado um pouco mais. Agora sim. Nós sabemos que o seno, ele aqui ele é 1, né? E aqui embaixo, naturalmente, ele é 1 negativo. Aqui é o 0 graus, né? O 0 radianos. Aqui é o π e aqui é o 2π. Naturalmente, aqui é metade, né? π sobre 2. E aqui é o 3π sobre 2. Esse gráfico azul, de novo, é o gráfico do seno de x. Nós queremos outro gráfico. Nós queremos o gráfico
que em y seja espichado de 3. Esse verdinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, 1, de novo a minha escala ficou meia boca, né? 1, 2, 3, né? Ele veio até 3. Então, aqui, 1, 2, ele veio 3, menos 3. Legal, 0 vezes 3, né? Tudo bem, dá 0. Né? E aqui eu vou pintar os limites. O negócio é ir fazendo sem muita ansiedade, vai fazendo o que você sabe, né? Eu sei que ele vai, os limites dele vão ser entre 3 e menos 3 agora. Ele vai ter o mesmo jeitão, só que ele vai dar uma encolhida. Né? Veja que ele vai dar uma encolhida de um fator 3. Se ele vai dar uma encolhida de um fator... Opa, 6, né? Não 3, 6. É de um fator 6. Vamos começar com o máximo aqui, ó. Se ele cruzava em π sobre 2, né, agora ele vai cruzar em π sobre 2 dividido por 2π. Vou fazer essa conta aqui, ó. π sobre 2 dividido por 2π, que é 2π sobre 1. Isso aqui é igual a π sobre 2 vezes 1 sobre 2π. Corta, corta, 1/4. Isso aqui vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. Então, este ponto de máximo, ele não vai ocorrer mais em π sobre 2. Ele não ocorre mais em 1,5. Aqui é 1,5. π sobre 2 é 3 dividido por 2, que é 1,5. Ele vai ocorrer em 0,25. Bom, se esse é 1, eu vou tentar achar mais ou menos onde está o 1 agora, né? Se esse é 1,5, o 1 eu vou dividir em 3 partes, o 1 está mais ou menos aqui, ó. Eu posso dizer aqui é o meio, né? Aqui é o meio e aqui é o 1. Por isso que eu disse que esse é o mais difícil dos gráficos. Se esse é o 1,5, aqui é o meio e aqui é o 1. Aqui eu posso dizer já que é o 2. Aqui é o 2,5. E aqui é o 3, né? 3,14, 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. E 6. 2 vezes 3, 6. Faz todo o sentido do mundo. Eu sei que em 0,25 ele atinge o máximo. Bom, se aqui é 0,5, 0,25 é metade disso. Então ele atinge o máximo aqui, ó. Eu sei que ele vai cruzar o 0. Ele cruzava em π, agora ele vai cruzar em π dividido por 2π, né? Dividido por 2π. Ele vai cruzar o máximo em meio. O máximo vai cruzar aqui, vai passar por 0, né? Passava em π. E agora ele vai passar em 1/2. Aqui ele vai passar por 0. Depois ele atingiu o negativo em 3π sobre 2. O negativo máximo. Só que ele vai ser encolhido de 2π. 2π, eu vou escrever 2π sobre 1. Isso aqui é 3π sobre 2, vezes a segunda fração invertida. Corta, corta. Isso vai dar 3/4. 3/4 é 0,75.
Então, eu sei que em 0,75, ele vai atingir o máximo negativo. Depois, em 2π, ele deu um ciclo completo, né? Só que o nosso vai estar encolhido de 2π. Então, 2π finalmente uma fácil, né? 2π dividido por 2π dá 1. Né? Em 1 ele volta para cá. E o nosso gráfico ele vai ser transformado para esse aqui, então, ó. Ele encolhe de um fator 6, né? Ele encolheu de um fator 6 em x, né? Então, ele foi dividido por 6. E ele foi multiplicado, né, por um fator 3 em y. Se nós estamos um pouco desconfiados, vamos fazer esse gráfico no Excel também. Volta para cá. Aqui eu vou fazer o gráfico de 3 vezes o seno de 2 vezes π vezes x. Só até dar uma aumentadinha nele agora para ele aparecer. E aqui do seno de x. Igual a seno desse cara aqui. Eu tenho que escrever sen e não sin. Sin é em inglês. Sen. Já mudou o gráfico, né? E aqui 3 vezes o seno de 2πx. Igual a 3 vezes o seno. Cuida que ele gosta de mudar para 100. É sen. De 2 vezes π. Π eu escrevo assim no Excel. Vezes o x, que é célula do ladinho, né? Não adianta só clicar para o lado agora aqui, que ele foi para o lado. Tem que vir aqui e deixar na célula A2. E agora eu tenho os meus dois gráficos, né? Eu fiz ele bem mais do que até 2π, né? Fiz ele até 4π aqui. Mas vocês percebem que nós temos outro gráfico que vai até 3 e vai bem mais rapidinho, né? Então ele deu um ciclo completo, enquanto esse marrom não deu nem um quarto de ciclo. Isso pode ser confirmado aqui, ó. Ele deu um ciclo completo, enquanto o de cima não deu nem um quarto de ciclo. Fazer isso na mão, eu sei que não é tão fácil, né? Aqui eu tenho as respostas, né? Esse aqui é a resposta do primeiro. Pena que não tem o seno junto desenhado, só tem a resposta final, né? Dizendo que ele vem até 1, como o nosso vem até 1 também. Mas são as respostas que nós temos aí quando formos estudar os slides. Eu vou perguntar aqui, Daniel, Gabriel, Benhur, Matheus, Isaac. Esse aqui eu considero o mais difícil, tá? O mais difícil deles. Eu tenho duas funções aqui, ó. Uma, ela está defasada da outra, transladada em x. Vocês se lembram muito bem, por exemplo, quando eu tinha x ao quadrado. Né? Y igual a x ao quadrado. Depois nós fizemos algumas assim, y menos 3 igual a x menos 2 ao quadrado. Essa função eu representava ela como algo assim, né? E ela vinha 2 em x e 3 em y. Beleza. Então, se eu vou transladar só em x, né, e não nos dois, eu vou escrever assim, y menos 0, né, igual a x, vou colocar aqui, ó, x mais 2 ao quadrado. Ah, daí vai ficar aqui, ó. Né, translada para o menos 2 é essa de cá. Legal, legal. Bom, essa azul é uma onda seno, né? Essa onda azul, ela vai ser representada por uma funçãozinha assim, ó. Vou pegar da mesma cor. Y igual a seno de x. Legal. Só que ela tem amplitude A. Ela vem até A, né? E menos A. Ah, então coloca simplesmente, espicha ela, né? Ou, ao invés de espichar, como nós colocamos aqui, inicialmente nós fazíamos assim, y
espicha ela em A. Beleza. Né? Y sobre o que ela é espichada em A, igual a seno de x sobre o que ela é espichada. Né? Bom, se ela é encolhida a B, né? Então aqui embaixo seria 1 sobre B. E aí você pode reescrevê-la como y igual a, né? Passo A para lá, vezes o seno de B vezes x. Tá? Essa é uma onda, eu falo de onda porque ela sobe, desce, né? É uma onda, né? Uma função seno genérica. Eu vou trabalhar aqui num softwarezinho meu, ou até mesmo no Excel. Eu gosto muito do Excel. Ô, professor. Sim. Agora desculpa, sim. Eu só queria tirar uma dúvida ali no slide anterior. Tem como voltar ou fica ruim para você? Claro que tem. Eu fiquei com uma dúvida na outra também, agora daí venho de novo. Não, pode naquele ali mesmo que o senhor escreveu. Ali naquele que estava agora. É que quando você passa para baixo ali para encolher ela, você bota 1 sobre B ali, né? É porque a função aqui estava bx, né? E daí lá na adiante você também botou 1 sobre π. Esse 1 vem em cima por quê mesmo que eu não... Ah, essa é uma excelente pergunta, né? Por exemplo, aqui, ó. Assim. Eu tenho... E daqui estava bx, né? Isso. Mas eu vou explicar aqui e aqui que você já vai entender o B, tá? Y sobre 3 igual a seno, né? De x, esse talvez não seja tão fácil de entender, x sobre 1 sobre 2π. Né? Na verdade, eu faço o contrário de simplificar aqui, né? E do lado de cá vai ficar mais fácil, y sobre menos 3 igual a menos 3. Opa, menos 3 não, esse menos 3 foi para o lado de lá. Cosseno de x sobre 1 dividido por 0,5. Porque aqui é como se fosse um 2, né? Daí 1 dividido por 2 dá esse 0,5. Daniel? Não ficou claro ainda, né? Daniel, você concorda comigo que se eu tenho assim, ó, 0,5x, isso aqui é igual a x dividido por 2? Sim, porque às vezes, né, metade vai dar dividido por 2. Isso. Então, e se eu tenho 2π vezes x, isso aqui é igual a x dividido por 1 sobre 2π? É a mesma coisa, não é? Entendi. É meio chato, eu sei. Aqui eu fiz 1 sobre b por conta que a fórmula genérica está aqui, a seno de bx, tá? Eu preferiria muito mais que tivesse sobre b, mas não tá, né? E como, para não dar confusão na hora que for estudar no livro, eu prefiro seguir a mesma notação. Bom, aqui eu vou definir valores de a e de b. Eu vou colocar valores quaisquer, aqui 2, né? E aqui 3. O x eu vou variar aqui de 0 até 2π. Poderia ser menos até, mas vou fazer de 0 até 4π. Pronto. Igual a esse mais... Eu vou colocar aqui a variação em x, ó. Delta x. 0,1. Agora vocês vão aprender até a usar o Excel. Tá? O primeiro começa em 0. Vamos centralizar tudo isso para ficar bonito. Igual essa célula de cima, mais o dx. O problema é que quando eu arrasto para cá, ó, ele faz a de cima e o dx vem junto, né? Eu não quero que ele venha junto. Para ele não vir junto, eu vou dizer que esta é igual a esta, mais esta, a mesma coisa, tá? Só que antes da linha, eu vou colocar um prego. O prego é esse cifrão. Agora, quando eu arrasto para cá, ele ficou pregado, né? Se eu arrastasse para cá, ele não ia ficar pregado porque eu não coloquei o prego.
eu não coloquei o prego na coluna. Poderia ter colocado na coluna também, né? Mas não preciso, eu só vou arrastar para cá. Prego é o sentido figurado, né? Para deixar fixo. Né? Até 9 tá bom, 9 é bastante longe. E aqui eu vou fazer igual a. Vou colocar o prego também, porque eu não quero que ele se mexa. Vezes o seno de B, com o prego também, eu não quero que ele se mexa, vezes X. O X, eu não vou conseguir pegar ele, seta para cima, pega ele. O X não vai prego nenhum, que eu quero que ele se mexa. E conforme eu arrastar para baixo, eu quero que o X se mexa, não quero que aqueles lá se mexam. Aí depois, se eu mudar o número aqui, por exemplo, para 5, ele muda tudo automático. Isso é muito legal. Vou fazer o gráfico. Seleciono esses caras ali. E aqui eu tenho a minha função asseno de BX. Tá? Um zoomzinho menos aqui para a gente enxergar. Eu não preciso desse título, que eu sei que é a função. Bom, deixa ali também a função. Vou apagar. Você sabe que é asseno de BX. Se eu aumentar a amplitude, né, vou colocar 10. Não muda nada, claro, mudou a escala, né? Então, eu vou deixar a escala fixa aqui, ó. Vou deixar a escala fixa aqui de menos 10 até 10. Senão ele muda a escala, eu não consigo perceber no olho, né? E aqui eu vou fazer de 0 até 10, tá bom também. De 0 até 10. Agora fica mais fácil. Eu vou mudar aqui para 5. Né? Mudo para 1. Vai caindo a amplitude. Né? Agora eu vou colocar isso aqui em 8. Aumentou. Vou colocar isso aqui em 10, o B, né? Olha aqui ó, o que aconteceu. Ele foi encolhendo, né? Foi encolhendo, porque é 1 sobre B, né? E dá 0,1. Vou colocar 2, agora espichou. Coloco 0,1. Opa, agora espichou para valer, que eu nem só vi o começo da onda, né? Vou botar aqui 0,8. Pronto, agora ela deu uma espichada aqui também. Legal, eu estou entendendo isso. Estou entendendo que o A muda a altura e o B muda a largura. Né? Mesmo porque o A, né, ele está aqui diretamente ligado ao Y e o B diretamente ligado ao X. Transladar seria fácil, né? Transladar seria fácil se eu não tivesse esse B multiplicando. Eu só sei transladar quando não tem nenhum B aqui multiplicando, né? Eu saberia fazer assim, eu sei quanto que é seno de x, então eu saberia a função, né? Y igual a seno de x menos π sobre 2, né? Essa eu sei. Mas se fosse seno de 2x, né, eu não sei fazer seno de 2x menos π sobre 2. Não é tão simples, porque para transladar o x tem que estar sozinho. Aí vem a pessoa e me pede, como eu faço o gráfico, né? Eu sei fazer o gráfico de A seno de BX, beleza. Ou simplesmente de seno de X. Como que eu faço o gráfico desse cara aqui, ó? Aliás, desse cara aqui. Ali ele já está meio resolvido. Desse cara aqui, ó. Como é que eu faço o gráfico desse cara aqui? Bom, primeiro você escreve assim. Y sobre A igual a seno de BX menos C. Então, eu colocaria em evidência aqui, eu faria B, né? Aqui eu tenho BX, né? Então tá certo, BX, menos C sobre B. Porque vai ficar BX, né? Menos C. Eu acho que isso facilitou muito a nossa vida. Porque esse aqui, ó,
eu vou dizer que é y menos 0, né? Dividido por A. E o cara do outro lado é B, deixa a mesma coisa. X, o B vai para baixo, né? Eu gosto de colocar o B embaixo, porque daí eu sei o quanto alongou e não o quanto encurtou. Então, faz assim, ó. 1 sobre B. E aqui em cima, x menos c sobre b. Agora, você descobriu o seguinte, que essa função é igual à função seno, só que o y é multiplicado por a. O x, ele é encolhido de b, né? Ele é dividido por b. E também ele é deslocado um pouquinho para a direita desse valor c dividido por b. Ele é deslocado um pouquinho para a direita desse valor c dividido por b. Note que agora tem um 1 aqui na frente, né? E não qualquer outro valor, porque eu botei aqui esse valor para baixo. Simplesmente eu quero que vocês saibam que quando você tiver uma onda assim, né? Resumindo, no final das contas, se você tiver uma onda seno de alguma coisa x menos, né, um valor, né? Isso aqui é uma translação. É uma translação, né? E a translação não vale c. Tá? Ela vale c dividido pelo valor que está aqui na frente. Deu, só isso. Tá? Não vou cobrar nada demais disso aqui já nessa primeira prova. Tá? Porque vocês já tem coisa que chega para estudar aqui para trás. Tá? Isso aqui é só tipo, para dizer que não viu. Agora vamos dar uma pequena respirada de uns 10 segundos. E nós vamos ver funções inversas. Funções inversas é um assunto legal e não é difícil. Eu gostaria de até perguntar se alguém sabe me dizer, né? Pegar uma máquina do tempo, voltar lá para o primeiro dia de aula e o que é uma função com palavra simples, sem terminologia excessiva? O Benhur se arrisca? O que é uma função, Benhur? Eu diria, prof, que é algo que relaciona duas coisas. No caso, isso é certo. Tá, ali a gente aprende a relacionar x com y ou y com x, né? Uhum. Então, eu poderia dizer que isso aqui é uma função, Benhur? Eu acredito que sim. Sim, acreditou certo. Então, você pega um valor de x, né? Aqui você tem os x, você aplica uma transformação, que função é transformar esse número em outro, né? Se você multiplicar ele por 1, também é uma transforma ele nele mesmo, né? Mas seria uma transformação meio boba, né? Você pega esse x e transforma ele, né? No y. Por exemplo, x ao cubo mais 1. Se eu pegasse o número 2, eu ia transformar o 2 em 9. Vamos pegar o menos 2. Se eu pegasse o menos 2, eu ia transformar o menos 2 em menos 8 mais 1, menos 7. E assim eu vou transformando. Função, né, ele trabalha o número. Não é difícil de imaginar o que faz a função inversa. A função inversa, ela também é uma função que faz o contrário. Né? Do menos 7 vai para o menos 2. Então, se eu fizesse assim, ó, se eu saio do 2, eu vou para o 9. E depois eu aplico a função inversa, eu volto para o 2. A função inversa volta para o conjunto de origem. Não tem estresse. Então, se eu tenho esta função, que eu vou chamar agora de função original ou função direta, como é que eu encontro a inversa? Né? Intuitivamente, é fácil, né?
Primeiro, intuitivamente, você sabe que y é uma função de x que é igual a x ao cubo mais 1. Bom, se y é igual a x ao cubo mais 1, eu vou isolar o x. Né? X ao cubo igual a y menos 1, x igual a raiz cúbica de y menos 1. E eu digo que a função inversa é f de y, que é igual a raiz cúbica de y menos 1. Legal? Tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso aqui. Esta é a função inversa. Mas os deuses da matemática, eu queria saber quem são. Eles disseram, isso aqui não é legal, não é feio escrever assim. Você tem que fazer y igual a f de x sempre. Então, você vai dizer que a função inversa não é f de y, né? Não vai escrever f de y. Você vai escrever f na menos 1 de x. E esse menos 1 não é elevado, é só uma simbologia. Mais uma coisa que eu não gosto, mas é assim a notação. F, né? Função inversa de x, e não função elevado na menos 1, é igual a raiz cúbica de x menos 1. Esta é a notação formal de função inversa. Você troca x por y e coloca um menos 1. A forma intuitiva é como nós fizemos, que é bem mais fácil de entender. O gráfico fica exatamente o mesmo, né? Pode ver que esse gráfico é exatamente o mesmo que esse gráfico aqui. Mas não é assim que vai ser, da maneira formal. A função direta, você sai de x e vai para y. A função inversa, você faz o contrário. Bom, vamos brincar um pouquinho com os deuses da matemática. Os deuses disseram para você, olha, verifique, eu te dei uma função direta, verifique se essa aqui é a função inversa. Bom, é fácil de ver se é inversa, porque é o seguinte, se é inversa, você sai desse, né, a função direta traz daqui para cá, e a inversa volta para a origem, né? Então, eu vou fazer a função da função inversa. Se a função de x é 2x, agora eu vou fazer a função da função inversa, como se fosse f de g. Então, eu vou fazer 2 vezes f, né, da função inversa de x, que é igual a 2 vezes... Está me dizendo que é meio de x. Meio de x. Bom, isso deu x. Eu estou dizendo, então, que a função da função inversa de x deu x. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que não importa o x que você saia, você vai vir para um y e depois volta para o x. Bom, se você voltou para o mesmo lugar, é verdade. Se a função da função inversa da x, é verdade, ela é a função inversa. Sempre que uma função tem inversa, a função da função inversa é x. Não tem choro. Aqui você vai verificar também que esta daqui, sendo a função direta, esta é a função inversa. Está resolvido aqui embaixo, você vai ver que vai dar x. Agora vamos a um exercíciozinho aqui para dar uma animada. Foi dada a função direta. Pede-se, encontre o domínio da inversa. Daí a pessoa, eu sei tudo de inversa já. É só trocar x por y, tal. Então vamos lá, vamos fazer isso. Y igual a raiz cúbica, não, raiz quadrada aqui, de 3x menos 2. Eleva ao quadrado dos dois lados, né? Só por curiosidade eu vou fazer o domínio imagem dessa aqui. Bom, a direta, né? Vou colocar aqui no cantinho. O domínio de f, ele é
3x menos 2 maior do que zero, né? X maior ou igual a 2/3. Esse é o domínio de F. Então, vou escrever aqui x, né? Vou colocar 2 pontos, seria o correto. X maior ou igual a 2/3. E x sendo maior ou igual a 2/3, a imagem de F, né? São apenas os valores maiores do que zero, porque eu só vou ter valores maiores do que zero aqui dentro, e y só vai dar maior do que zero. Y maior ou igual a zero. Ao invés de escrever xy, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar uns intervalos. Fica melhor ainda. O domínio é de... Eu posso colocar igual. 2/3 até mais infinito. E a imagem é de 0 até mais infinito. Fica claro, né? Agora eu vou fazer a inversa, né? Eu fiz por curiosidade. A inversa eleva ao quadrado dos dois lados, y² igual a 3x menos 2. Isolo o x, então vou ficar com y² mais 2 sobre 3 igual a x. Agora eu vou escrever na notação padrão f na menos 1, né, de x, função inversa de x, igual a x² mais 2 sobre 3. Essa daqui é a inversa. A de cima também é, tá? Essa aqui também é, mas esta é a forma padrão. Ocorre que, se me pede o domínio da inversa, eu não posso olhar para essa daqui, ó. Porque a inversa não deixa de ser uma função nova a partir de uma antiga. Então, ela não se domina. Quem domina ela é a função original. Então, não foi bem de propósito que eu fiz aquele domínio, aquela imagem, né? Então, na função original, o domínio, né? O domínio, vou escrever aqui embaixo, ele era de 2/3 até mais infinito. E a imagem de 0 até mais infinito. Isso é a função direta. Vou fazer assim, ó, f. Agora, f na menos 1 faz o contrário. Eu não posso olhar para f na menos 1 e dizer, o domínio dela são todos os reais. Não. A função inversa tem como domínio a imagem da direta, e não o que ela bem quer. É uma função nova a partir das antigas. Então, o domínio da função inversa não é o domínio natural dela. É igual à imagem da função direta. E ele é igual, consequentemente, né, de 0 até mais infinito. Eu não posso sair que nem uma multa e pegar tudo.